Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar redesenhando um desenho antigo, mais especificamente esse daqui, que é de um personagem que eu tinha criado há uns 2 anos atrás. E, bom, enquanto eu vou mostrando, né, o processo do desenho, eu vou contar um pouco mais sobre este personagem e como eu criei ele e por que eu gostava tanto de desenhar ele. Só para começar falando aqui do esboço, que, como vocês podem ver, eu sempre começo pela cabeça. E, bom, esse tempo que eu fiquei sem postar vídeo, eu tava praticando. E uma das coisas que eu pratiquei bastante foi a construção da cabeça, né? Como vocês podem ver, não sei se nos vídeos antigos dá pra ver, mas eu sempre começava o esboço da cabeça com um círculo. E nesse daqui eu comecei com algo mais parecido com um quadrado. Isso porque eu tava sentindo dificuldade pra desenhar as cabeças direito, e então fui praticando outros métodos, né? E, bom, eu vou deixar aqui algumas imagens do personagem para vocês poderem ir vendo, né? E ver também como era meu estilo na época, né? Na época eu gostava muito de mangá e videogame e anime, então eu criei esse personagem como protagonista de uma história de fantasia medieval, que era algo que eu gostava bastante, o estilo de fantasia medieval. E como era uma história de fantasia medieval inspirado em RPG, eu criei vários personagens que faziam parte do elenco, que inclusive eu vou estar deixando a foto de alguns deles. E se vocês gostarem de algum, né, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso tentar redesenhar algum desses outros personagens. Eu criei esse personagem inspirado em um protagonista de RPG antigo, onde ele tinha praticamente a mesma aparência deste que eu criei, ou seja, eu copiei a aparência e simplesmente mudei algumas coisas. E, bom, uma das coisas que eu mais gostava de desenhar na época desse personagem era justamente os olhos, que na parte de cima, né, a pálpebra de cima do olho era meio reta, já a pálpebra de baixo do olho era bem caidinha, dando um olhar sonolento pro personagem. E era algo que eu queria transmitir meio que uma despreocupação e um pouco de arrogância, já que eu lembro que a personalidade do personagem era de ser um garoto arrogante. E, bom, eu vou começar a falar aqui já das mudanças que eu fiz nele. Que, como vocês podem ver, eu já estou desenhando aqui o rosto. E algo que eu fiz foi desenhar os mesmos olhos, que foi algo bem interessante. Eu gostei bastante, ainda gosto de desenhar esse tipo de olho, meio caído. E, bom, as primeiras mudanças que eu fiz foi justamente no cabelo. O cabelo continua sendo um cabelo volumoso e um pouco ondulado, mas eu fiz a mudança de que, além de eu ter deixado um pouco mais curto, né, eu tentei deixar um pouco mais masculino, já que na versão antiga tem algum probleminha aí que dá uma aparência muito feminina pro personagem. Já na roupa, né, como eu disse, era uma fantasia medieval e, bom, as roupas não eram da mais comum, a que eu queria desenhar, então eu fiz uma mistura aí de roupa moderna com roupa de príncipe medieval, mas nesse desenho novo que eu tô fazendo, eu decidi fazer ele com roupas mais contemporâneas, ou seja, a ideia desse vídeo não era só redesenhar ao pé da letra, né, o personagem, como eu fiz no vídeo de redesenhando um desenho antigo meu, que é daquela garota loira dos olhos verdes,
onde eu realmente redesenhei a personagem, praticamente deixando ela igual, né, aos designs antigos. Mas nesse caso era a ideia de recriar o personagem como se eu estivesse criando ele hoje em dia. Bom, eu decidi criar ele, deixar ele com uma roupa inspirada no design antigo, né, para manter a essência, só que com detalhes mais contemporâneos, como a blusa de dentro já não é uma camiseta de manga curta, uma camiseta bem mais folgadinha e de manga comprida e com gola. A jaqueta, como não tinha tanto detalhe no original, eu decidi adicionar 2 detalhes aí que não sei se dá pra ver aí no esboço, que é o Ictis, ou Ictis, não sei se eu tô falando certo, mas esse detalhe aí que eu fiz na roupa, que é meio que literalmente um peixe estilizado, é um símbolo cristão antigo, usado pelos cristãos da igreja primitiva. Eles usavam esse símbolo de peixe para se identificarem secretamente, já que na época os cristãos eram perseguidos tanto pelos judeus e o Império Romano. Então, para eles poderem se identificarem sem ter perigo, né, eles desenhavam, né, uma linha curva na areia, e se outra pessoa fosse lá e completasse fazendo outra linha curva, só que para cima, e formando um peixe, essas pessoas se identificariam como cristãs, sabendo que elas são, ou seja, fazem parte aí do mesmo grupo. Então eu decidi botar isso no desenho, além de ser um detalhe que eu achei bonito. Eu entendo que, tipo, no design antigo eu coloquei coisas que eu gostava da época, ou seja, o cabelo comprido, o olhar de arrogante. E desse design eu decidi fazer algo parecido, botar detalhes e elementos que representem as coisas que eu gosto hoje em dia. E bom, nada melhor do que, por exemplo, botar coisas que representem o cristianismo. E vocês já podem ver aí eu fazendo com muita paciência os detalhes do olho. Todo esse desenho eu fiz usando marcadores, que eu vou deixar o nome dos marcadores à base de álcool na descrição. E para os detalhes eu usei lápis de cor. E agora eu tô reforçando a sombra e vocês vão ver que acontece uma pequena tragédia no meio desse desenho. Aí, eu acabei passando uma cor muito escura no rosto, no meio do nariz. E eu decidi passar no rosto inteiro e depois eu fiquei em pânico porque ficou muito vermelho. O personagem estava parecendo um tomate. Mas depois eu corrigi com lápis branco e eu acho que não ficou bom. Não ficou tão ruim quanto estava antes. Mas depois do lápis branco deu uma salvada no desenho. E agora eu tô fazendo os detalhes no rosto com o resto dos lápis de cor. E bom, o conselho é sempre verifiquem o nome e o código, o número que tem na caneta, pra não acontecer alguma coisa desse jeito. Porque se eu não tivesse o lápis branco, o personagem ficaria aí vermelho como se tivesse se queimado no sol. E aí eu tô fazendo a mão e eu vou começar pra parte que foi mais demorada do desenho, que foi as sombras da roupa branca. E quando eu passei a sombra, né, da roupa branca, eu praticamente esqueci de um detalhe que eu tinha adicionado no desenho, que foi justamente esse skate que o personagem tá carregando no braço. Eu tava tão entretida aí fazendo a sombra pra ficar com essa sensação de profundidade que eu quase esqueci de colorir ele. Vocês vão ver que eu só começo a dar cor nele no final. Tanto que eu não pensei muito na cor que eu ia usar, botei um laranja
marrom. E acho que ficou bom. Mas, pra falar a verdade, eu fiquei muito orgulhosa desse resultado final. Acho que melhorou bastante minha evolução, o estilo do personagem e principalmente esses detalhes, ou seja, o colar de cruz, o peixe na camisa como um detalhe. E bom, fui fazendo para finalizar aí o nome, o fundo. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do desenho? Se você gostou, deixe nos comentários. A paz do Senhor para todos vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe.